Então, a gente vai dar início à nossa segunda parte do Barroco no Brasil, tá? Eu vou compartilhar aí com vocês, só um minutinho, esperar que o notebook dá uma abertura, né? Abrir aqui o slide, ok. Deixa eu voltar aqui, onde que eu parei, aqui. Deixa eu colocar, que é a dificuldade, né? Uma janela, uma janela. Isso. Está aparecendo para vocês inteira? Ah, sim. Tá? Deixa eu só desligar aqui. Opa, vocês duas aí, sossega. Aqui fica mais. Isso. Então, gente, eu tinha parado, né, com vocês nessa parte, né, que a gente tem um barroco mineiro, então tem início, então, a essa arquitetura brasileira riquíssima, que é uma imagem, né, da cidade de Ouro Preto, né, que tem uma das maiores acervos de construções barrocas de todo o Brasil. E aqui nós temos, né, duas igrejas. Fala, nossa, mas por que, né, construir-se tantas igrejas próximas umas às outras? Era porque naquele período, naquela época, né, existiam as irmandades. Então, as irmandades, aí tinha a Irmandade São Benedito, a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, Irmandade Nossa Senhora das Graças, e aí acaba que cada um levantava a igreja, né, do seu santo, da sua devoção, por isso que tem muitas igrejas próximas umas às outras, né? E como teve início, né, então, no Barroco Mineiro, essa arquitetura? Primeiro, por quê? Porque quando os bandeirantes saíram lá de São Paulo, para que realmente pudesse explorar o ouro e todos os diamantes que existia, então eles começaram a fundar as primeiras vilas, né, em locais, né, em locais mais altos, morros, onde que eles realmente acreditavam que lá tinha pedras preciosas, né, por aquelas moradores que moravam ali, e isso fez com que a região fosse então habitada de uma forma muito rápida. E isso também trouxe características de uma arquitetura completamente diferente do que a que existia em São Paulo. Então, Antônio Dias, que foi um desses bandeirantes, chegou em 1698 à Vila Rica, né, que antes era a Vila Rica, que foi capital mineira, para quem não sabe, né, que hoje é Ouro Preto. Né? Então, o que acontece? Então, vários vilarejos foram surgindo a partir daí, né? Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, Caeté, São João del Rei, Catazá, Altas, Mariana, Tiradentes também logo depois, que eram outros vilarejos que vão surgindo a partir daí. E eles começam a construir, então, essas edificações, igrejas, edifícios importantes que completamente vão trazendo uma característica barroca muito diferente de outras regiões. Por quê? Né? Principalmente em Ouro Preto. Aí eu coloquei o exemplo para vocês. Né? Por que a construção do barroco mineiro ele foi completamente diferente do barroco paulista? Porque, na verdade, o que acontecia? O barroco paulista, eles tentaram utilizar essa type de pilão. O que é isso? Essa característica aqui, tá vendo? De colocar a terra, né, e ir martelando a terra, né, tipo terra mesmo, martelando nos espaços, para que pudesse formar esse estilo de construção. Só que o que acontece, né? Em Minas Gerais, nós sabemos que nosso terreno é duro, é pedregoso, não tem tantas terras argilosas como tinha em São Paulo, então era completamente diferente. Então, o que acontece? Então, eles começam a levantar muros de pedras. Então, já começa a ter uma construção completamente diferente
da que existia em São Paulo a partir daí. Então, o que acontece? E aí, eles tendo essa técnica de construção, eles começam, então, a realmente ter um processo de criação, de harmonia, de decoração, de paisagismo, em cima dessas grandes construções que começam a surgir a partir daí. Então, a gente vê uma característica fundamental da arquitetura barroca no Brasil, principalmente em Ouro Preto, porque nós percebemos que essas construções elas começam a ter o ar completamente diferenciado. Então, a gente vê a presença de pedras. Então, se você analisa o alicerce aqui mais visível para vocês verem, existe pedra e outra coisa também que é utilizada, a madeira. Então, nós vamos perceber a utilização da madeira também nessas construções, né? A presença do ouro também nessas construções. Aqui nós temos a Igreja de Santo Antônio, né, em Santa Bárbara, Minas Gerais, e aí nós percebemos, então, a estrutura da igreja, né, barroca, né, de início nesse estilo, utilizando a pedra, utilizando a madeira, né, e utilizando elementos completamente diferenciados, né? E é interessante a gente perceber, né, aqui no interior da igreja, olha que belíssimo essa igreja, né? A ourivesaria muito presente, as pinturas também no teto das igrejas de uma forma muito rica sobre madeira, né? Por isso que a gente fala que quando a igreja barroca eles tentam preservar ao máximo, né? Ter o maior cuidado, principalmente com fogo, porque elas, quando acontece de pegar fogo, elas queimam muito rápido, né? Eu acho que eu falei isso para vocês aula passada, em questões de minutos, uma igreja totalmente destruída, né? E o que acontece? Na pintura, nós temos um destaque muito grande no barroco mineiro, que é Manuel da Costa Taite. Ele faz pinturas no teto das igrejas, no teto, em algumas paredes, cria retábulos também, narrando a história bíblica também, narrando alguns milagres de santos. Pintava muito, né, Nossa Senhora também, Assunção de Nossa Senhora, né? E sempre ele pintava, como eu falei para vocês, com um domínio muito forte, muito profundo da perspectiva. Então ele tinha um domínio muito grande, baseado também nas ideologias de André Pozzo. Então, o que acontece? Nós temos, então, nesse período, um artista que tem um domínio da perspectiva, né? E o que é mais interessante, sempre suas pinturas, a maioria delas pintadas em sacristias, na nave central da igreja, nos forros da igreja, com uma perspectiva audaciosa, que trazia essa impressão mesmo, como a gente já estudou de André Pozzo. Então, o que acontece? Então, várias igrejas têm retrato das suas pinturas, como a igreja de Santo Antônio, em Santa Bárbara, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Mariana, e a igreja de São Francisco, em Ouro Preto. Também tem pinturas desse grande artista. Aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Mariana. Olha que, assim, eu acho essa igreja tão bonita, né? Você vê assim, eu coloquei ela anteriormente para vocês verem nos primeiros slides, mas o seu estilo arredondado, e eles começam a aproveitar aquelas características góticas que nós já estudamos, né? Os três portais régios, antes de você entrar para dentro, propriamente dito, da nave central da igreja, né? Que representa aí a Santíssima Trindade, que eu já expliquei para vocês. A questão, assim, que nós temos as rosáceas, né, no período gótico, aqui nós temos uns vitrais no formato de sinos, né, que também traziam uma iluminação, mas não muitas janelas, não muitos vitrais, como existia também no período gótico. E aqui, uma pintura dele também, tá? Nessa pintura, ele retrata aqui, nesse momento, a Assunção de Cristo, a Ascensão, desculpa, a Ascensão de Cristo, no momento que ele sobe aos céus, né, que o momento em que ele deixa aí, né, o Espírito Santo, né, que estará conosco até o fim dos dias, aquela passagem bíblica bem final da maioria dos livros aí dos evangelistas, tá? E aqui nós temos a parte interna da igreja, né, dos painéis também que existem nas laterais, que ele também fazia, tá certo? E aqui a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, né, uma das igrejas também que tem uma pintura muito famosa também, de mestre Ataíde, tá? E o que é mais interessante, essa igreja, a arquitetura dela é
de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, e a estrutura interna de pintura de Mestre Ataíde. Foi uma igreja tão interessante que eu visitei essa igreja. Essa igreja, né, o que a gente mais chama atenção é a riqueza da pintura que ele coloca aqui no momento da Assunção de Nossa Senhora, o momento em que, para nós católicos, né, o momento em que Maria, ela sobe ao céu de corpo e alma imaculada, né, sem conhecer a morte, sem perder a sua virgindade. Então, ela sobe ali naquele momento de corpo e alma ao céu. E nessa pintura, ele retrata também um dos anjos, ele coloca o rosto de Aleijadinho, e o rosto dos anjos são de várias pessoas da comunidade de Ouro Preto, ele coloca. Então, ele praticamente usa figuras reais e coloca também o rosto de Nossa Senhora como o rosto de uma mulata, né, daquele período, uma mulata, né, o mestiço daquele período. Então, nessa pintura e retrato, vocês percebem que são madeiras, né? São ripas de madeira que eram fogo. E ele faz essa pintura nesse período. E é mais interessante a riqueza da obra, né? A obra dele é uma das obras mais famosas, né? Ele usa a técnica mesmo de Andrea Pozzo, né, para colocar essa perspectiva profunda, onde que também as colunas se misturam com as colunas da igreja, onde que realmente dá aquela impressão que nós estamos entrando em contato com o céu, né? E sempre, 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 né, nas suas pinturas ele traz essa vida, né, essa alegria nas suas pinturas. E o que é mais interessante, essa pintura dele já teve muitas releituras, né? Teve releituras, até mesmo de abertura de novelas, porque na novela Chica da Silva, a novela da Rede Manchete, que acho que ela era de 97, se eu não me engano, e ela foi reprisada, não é da época de vocês, foi reprisada no SBT também, um tempo aí. A abertura da novela, a Chica da Silva, que era a Thaís Araújo que fazia, é colocado o rosto, né, da atriz, o rosto dela é colocado no rosto dessa pintura de Nossa Senhora, né, então coloca-se essa pintura e na abertura, os anjos. É uma questão, e muitas releituras têm a respeito disso, em algumas igrejas também, né, dessa cena baseada nessa obra de Mestre Ataíde. Então é muito interessante perceber a riqueza dos detalhes que tem nessa obra, a riqueza de todo o conjunto da pintura que Mestre Ataíde deixou em várias igrejas de Minas Gerais. Mas por que só em Minas Gerais, Fernando, que nós encontramos as pinturas de Mestre Ataíde? Porque naquele período esses artistas viviam, né, de encomendas de pinturas de igreja. Então era a maneira deles sobreviverem. Então, em Minas Gerais, nessa região onde tinha exploração do ouro e diamantes, era onde tinha dinheiro para poder bancar toda uma estrutura de pintura desses artistas desse período. Então, e outra coisa também, eles tinham colaboradores, eles tinham ajudantes, né? Então, tem muitas obras também que existe um questionamento, se foi o Mestre Ataíde realmente que fez por completo, se foi Aleijadinho também que fez por completo pelos seus colaboradores e ajudantes que tinham também, que colaboravam com eles, tá? Então, nós temos o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, o principal escultor que nós temos do Barroco no Brasil. Ele era escultor, ele era também arquiteto, então muitas igrejas também, ele fez o projeto das igrejas, ele fez a arquitetura do processo de construção das igrejas, e a maioria das esculturas também. Né? Além de tudo, ele trabalhava muito aquela questão que a gente fala do rococó em si, que a gente fala que é um movimento que surge dentro do barroco no Brasil, onde tem aqueles arabescos, onde tem aqueles elementos de enfeite exagerados, como nós vimos anteriormente, que eu vou, né, esses adornos todos assim, ó, exagerados. Então isso é uma característica muito forte do rococó, mas que também, né, o movimento rococó, mas que acontece dentro do barroco. Alguns têm para colocar que o movimento rococó ele acaba sendo fora do barroco, mas não, ele acontece simultaneamente ao barroco, então é inserido dentro do barroco. Então aqui nós temos o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais, aonde que é o local onde tem o maior acervo de esculturas de Antônio Francisco Lisboa, do Aleijadinho.
né? Porque ele fazia esculturas nas paredes das igrejas, na entrada das igrejas, esculturas de todos os momentos. Ele chegou, né, a pintar, eu acho que eu coloquei para vocês uns vídeos, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Classroom, uns vídeos a respeito, né, desse momento, né, do momento de criação, porque ele recebeu o nome de aleijadinho porque ele foi cometido de uma doença que atrofiava e ele sentia muitas dores, né, nos seus membros, e ele, às vezes até ele mesmo arrancava fora parte dos dedos, porque ele não suportava a dor, e no final da vida ele ficou realmente um toquinho, ele ficou sem os braços, sem as pernas, praticamente, vamos assim dizer, e ele era carregado pelos seus escravos, ele tinha os seus escravos, ele era carregado pelos seus escravos, eles tinham os seus ajudantes, que também eram escravos, que ajudavam ele nas construções, né, de todos os projetos arquitetônicos, de todas as suas esculturas. Ele chegou no momento da vida dele também que ele amarrava as peças nos braços, né, as ferramentas, e ele ia esculpindo, né, sem utilizar as mãos, porque a dor era muito forte. Ele subia escadas, ele trabalhava nas partes laterais das igrejas para fazer aqueles adornos, para fazer a decoração, né, que ele se preocupava também muito com a decoração interior, né, dentro das igrejas, né, e outra coisa, né, várias imagens de santos ele esculpiu também. E vocês sabem também que, infelizmente, no Brasil existe um tráfico muito grande de imagens sacras, principalmente barrocas, né? Eu não sei se ainda passa os comerciais, porque eu nem reparo, mas tinham comerciais, por exemplo, que passavam a imagem, ó, imagem de santo, de Aleijadinho, que foi roubada no ano de 1996. Se você tiver alguma informação, denuncie. Era muito isso que tinha antigamente na TV, porque existe um tráfico muito grande de imagens sacras também, que são roubadas de dentro das igrejas. Uma curiosidade muito bacana é que quando montava as esculturas, né, dos santos, das imagens de Nossa Senhora, de Jesus, as pessoas faziam promessas, né, às imagens, aos santos, e às vezes cortava o cabelo e fazia uma peruca e colocava em cima da cabeça lá do santo na igreja. Quando você entra nas igrejas barrocas, né, mineiras, em Ouro Preto, quando vocês tiveram a oportunidade, se já foram, ou se não foram, vão um dia, você vê que existem perucas mesmo, cabelo de verdade na imagem dos santos, de Nossa Senhora de Jesus, e os cuidadores tiram os cabelos, as perucas para lavar, para passar secador, para hidratar e voltar de novo para os santos, porque às vezes as pessoas faziam promessa e cortavam o próprio cabelo e colocavam ali, né, na cabeça dos santos, né, era promessas, e existiam várias loucuras, né, também existiam os santos, os chamados santos do pau oco, foi desse período também, que vocês já estudaram em história, aonde porque era muito caro, né, o imposto sobre o ouro, então eles acabavam que colocavam o ouro dentro da parte oca dos santos, para que pudessem traficar, entre aspas, né, porque na verdade o ouro era do povo, mas Portugal queria 70% que era explorado, e acabou com o nosso ouro. Ele ficou pouquíssimo no Brasil, eu até brinco, né? Às vezes vocês já até escutaram essa história. O ouro saiu do Brasil, foi para Portugal. Portugal também não ficou com ouro nenhum, porque ia para a Inglaterra, né? Para pagar a dívida de Portugal, a Inglaterra e às vezes também para a França. Então acabou que o ouro não ficou nem com um nem com o outro. E acabou acontecendo regiões mineradoras, que a gente sabe muito bem, a formação de grandes barragens, onde tivemos aí alguns acidentes, já aconteceram aí infelizmente, essas notícias que nós temos, mas aí nós temos na cidade de Congonhas do Campo, então, onde que abriga aí o acervo escultórico maior de Antônio Francisco Lisboa. Porque aqui nós temos na primeira entrada, na entrada principal da igreja, né, dos santuários de Bom Jesus de Matosinhos, os 12 profetas. Né? E o que é mais interessante nessa imagem dos 12 profetas, aqui uma fotografia, para vocês verem, que lindo, gente, eu acho tão lindo, belíssimo, né? Esses 12 profetas, é como se eles estivessem falando com o povo. Então, quando o Aleijadinho,
ele projeta as esculturas, ele pensa nas esculturas, ele pensa nessas esculturas como se fosse uma maneira de se projetar ao povo, ao espectador, como se estivesse proclamando a palavra de Deus ali. Olha o tanto que é interessante, né? É bonito isso. Eu tenho esses 12 profetas em miniatura, guardado, no mesmo material, em pedra-sabão, que era a pedra que era encontrada nesse período, né, que era a matéria-prima, não era mármore, era pedra-sabão que existia em Minas Gerais, né, porque era difícil arrastar mármore do Porto até Minas pelos caminhos que existiam. Se vocês assistiram aquela novela Liberdade, Liberdade, que narrou sobre a história da filha de Tiradentes, né, mostra muito, porque existiam muitos ladrões, né, sabotadores que roubavam pedras preciosas durante as estradas que ligavam ao porto do Rio de Janeiro, a região portuária. Então era muito difícil, né? Então eles tinham que usar o que tinham nesse período, né? E esses 12 profetas, né, alguns rostos estão se deformando por causa do tempo, né, da chuva excessiva, do sol. Então, assim, eles tentam fazer uma restauração sempre, cuidando para que mantenha essa obra. Mas se cá chegar um modo que não vai ter como, eles pensam até em cobrir, né, essas imagens com vidros, né, para que possam conservar a integridade dessas esculturas, né, para manter essas esculturas mais vivas, mais bem conservadas da estrutura do templo. Então, aí nesse material de pedra-sabão, temos Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Jonas, Joel, Andias, Habacuque, Amós e Naum. Né? Então, como eu falei para vocês, a posição de gestos são coordenados, que realmente traz aquela imaginação, né, que eles estão falando diretamente para cada um de nós, como quando a gente está na visão ali do santuário. E o que é mais interessante também no período barroco, toda igreja no período barroco, ela tinha que ser construída no ponto mais alto da cidade, para que fosse visível a todas as pessoas, para que pudesse chamar a atenção de todas as pessoas. Né? Então, né, na verdade, isso é uma característica desse período que se manteve durante muitos anos. Se você pega as igrejas mais antigas, por exemplo, da nossa cidade, Araguari, você percebe que elas estão no meio de uma praça e no ponto mais alto. Aí você tem os exemplos, né? A igreja matriz do Senhor Bom Jesus, numa praça, no ponto mais alto. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, no meio de uma praça, no ponto mais alto. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, que se você perceber, está num dos pontos mais altos da cidade. A gente que não nota, mas no meio de uma praça. Você pega nos vilarejos, né, nos distritos de Araguari, como não amanhece a igreja de Nossa Senhora Aparecida, bem no meio de uma praça. E aí você vai tendo os exemplos. Sempre que você notar essas igrejas antigas, a maioria estão no meio de uma praça, né, porque isso sempre era exigido. Quando fosse, tinha um documento assim, né, que vinha da diocese, né, que falava, quando for construir uma igreja, que ela seja no ponto mais alto da cidade, no meio de uma praça, para que as pessoas convivem ali. Então, se pensava em todo o conjunto ali daquela estrutura. Isso é muito interessante, né? E em frente à igreja, na ladeira que sobe para a igreja, construiu, então, 6 capelas. São essas capelas pequenas aqui, ó. Que é essas aqui, tá vendo? Laterais. Não sei se aqui vocês estão notando a seta do mouse, estou mostrando aqui para vocês. Essas capelas, gente, elas foram construídas também um projeto de Aleijadinho, para que pudesse colocar o momento da paixão de Cristo. Né? Então, eles construíram essas 6 capelas para fazer, então, os passos da paixão, os momentos da paixão de Cristo. E o que é mais interessante, todas essas esculturas da paixão de Cristo, gente, aqui eu coloquei algumas, todas elas em tamanho real, 1,70 m a 1,75 m de altura. Então, tamanho real de todas as cenas de Jesus. Gente, isso é incrível. Feito em madeira. Então, olha a maneira, a audácia desse período, né? De perceber toda a expressão, os olhos, a estrutura, as vestimentas, o trabalho que não foi feito com isso. Então, isso é um trabalho perfeito, um trabalho maravilhoso,
né? Então, sempre a figura de Cristo a questão central. E se você perceber, se vocês notarem, né, a questão de Cristo em algumas imagens, as vestimentas são as mesmas. O manto azul, a túnica marrom, né, os detalhes riquíssimos, né? Aqui nós temos a Santa Ceia em uma das capelas, então você passa por capela em capela e vai vendo esses passos da paixão, né, um momento ali, momento do momento de carregar a sua cruz, o momento do Horto das Oliveiras, aquela expressão, né, o momento de oração aqui no Horto das Oliveiras, onde que Jesus transmite o seu sofrimento, os detalhes, né, até mesmo dos ossos, assim, no colo de Jesus, né, o colo aqui que eu falo é a parte abaixo do pescoço. Então você percebe toda a estrutura, né, o momento, né, de carregar a cruz, o momento da sua do momento da crucificação de Jesus. Então, tudo isso muito bem retratado, né? Então, assim, a expressão de sofrimento, de dramaticidade, como eu falei para vocês, o Barroco no Brasil buscava retratar a cena como se fosse algo que estivesse acontecendo naquele momento, naquele exato momento que tivesse aquela visão. E na época da Sexta-feira da Paixão, é muito bonito, porque o pessoal da cidade, né, não aconteceu esse ano por causa da Covid-19, mas o pessoal da cidade subia todos, gente, todos caminham o morro com velas acesas, passando as estações, né, e tudo. Não, é muito bonito o momento que eles aproveitam muito isso para fazer as orações. E realmente foi um legado maravilhoso que Aleijadinho deixou, né, para que nós pudéssemos, né, ter uma obra totalmente brasileira, porque os modernistas, né, de 22, Mário de Andrade, Eusa de Andrade, Menor Delpite, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, consideram que o barroco é a única expressão artística 100% brasileira, porque apesar de ter-se, né, vindo das características da Europa, mas chegou no Brasil e se adaptou com características e possibilidades brasileiras. Então, a gente percebe essa riqueza que nós temos do barroco no Brasil. Então, né, a gente tem isso, né, isso faz parte mesmo da nossa história e nós precisamos, né, preservar isso e lutar para que essa história do barroco também brasileiro ele não morra, mas que ele permaneça no nosso meio, né? E também passar isso e defender a ideia sempre de que não existiu ainda, né, algo que pudesse superar. Nós vamos estudar mais para frente Oscar Niemeyer e nós vamos perceber que não que supera, mas Oscar Niemeyer também traz uma característica de uma arquitetura brasileira, tipicamente brasileira, com traços completamente brasileiros, né, que também acaba modernizando tudo. A gente fala que ele pegou todas as ideologias de linhas brasileiras e se torna, então, um novo arquiteto que traz outra questão maravilhosa. Tanto ele como na arquitetura, como nós temos Robert Burle Marx no paisagismo, que também revoluciona o paisagismo, que tem início no barroco aqui no Brasil, com Aleijadinho também, que pensava no projeto paisagístico das praças e de tudo que estava ao redor, né? E aí eu encerro com essa frase, né? Ainda inúmeras obras de artistas anônimos espalhadas pelas diversas regiões do país, vamos pela mais aí. Isso confirma a importância do barroco em nossa história, como marco do início de uma nova arte que procura afirmar seu próprio valor. Bons estudos. Então, eu já coloquei esse slide lá no Classroom para que vocês possam ter, para que vocês possam estudar também e ter aí, né, onde pesquisar e dar uma estudada aí para os vestibulares e Enems que vocês vão fazer daqui para frente, né, que a gente tem fé e certeza que tudo vai dar certo, tá? E é isso, né? Alguma dúvida? Não? Tranquilo?